Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, contando com a presença do jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia, que deixou uma pergunta. Eu peço que repita ao ministro, Leandro. Ministro, o que eu te pergunto é sobre esse caldo de intolerância que a gente está observando no Brasil, de pessoas que defendem o governo, às vezes de uma forma raivosa, e de pessoas que são contra o governo também de uma forma raivosa. São vários os relatos de personalidades que defendem abertamente o PT, como o compositor Chico Buarque, ou de até membros do governo, casos que aconteceram em Minas Gerais, pelo Brasil afora. Queria que o senhor falasse um pouco disso, o que a gente pode esperar de um momento tenso que a gente ainda vive desde o fim das eleições? Leandro, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil passou por um momento muito duro. Quer dizer, em 2013, aquele conjunto de manifestações, milhões de pessoas na rua e tal, questionou muito o sistema político brasileiro, muito fortemente. Os partidos, os governos, os políticos. E esse movimento em que pese não ter deixado nenhuma organização social forte, como foi nos anos 80 contra a ditadura, que deixou partidos, centrais sindicais, ele deixou uma sensação no povo e nos políticos de que alguma coisa não está bem. E essa deslegitimação do sistema, eu acho que pesa, ela tá subjacente no dia a dia do país. E, eventualmente, ele se reflete de uma forma mais violenta, mais forte, inclusive com atos de intolerância, eventualmente. Isso acontece, né? Eu acredito que o Brasil vai demorar uns anos ainda para sair dessa situação. Não é só um problema econômico, tem um problema econômico, mas eu acho que há esse questionamento da legitimidade do sistema político brasileiro. E os políticos, a eles cabem fazer isso. Nós tivemos, por exemplo, uma reforma política esse ano, de 2015, né, ano passado, que perdeu-se uma grande chance de mudar questões profundas sobre o processo político brasileiro. O Congresso não conseguiu avançar. Avançou algumas coisas, né, reduziu o tempo da campanha, por exemplo, que é bom, reduziu o tempo de televisão gratuito, que é bom, eu acho que tende a tornar mais barato a eleição, mas não conseguiu criar critérios mais rígidos para funcionamento do partido, por exemplo, né? Acabou com o financiamento privado das campanhas e não criou outro critério. Como é que vai financiar as campanhas daqui para frente? Então, os políticos... O fundo partidário é insuficiente, né? É insuficiente, tu vê. Eu vi aí críticas que a presidenta Dilma sancionou 800 milhões para os partidos e 500 milhões para a Zica, né? Eu digo, qual o preço da democracia? Qual é o preço de ter um Estado de Direito funcionando? É possível medir isso? Não é. Agora, o fato é que se criou todo um discurso contra o financiamento privado de campanha, tirou-se o financiamento privado de campanha, não criou outro sistema, né? Você não tem como financiar hoje as campanhas, e isso necessariamente vai levar para problema. Vai ter problema de Caixa 2, de reforço de Caixa 2. Eu não consigo ver de outra forma. O senhor acha que essa campanha vai acabar sendo a campanha do Caixa 2 a próxima campanha? Eu tenho muito medo disso, né? Ou a gente cria uma cultura urgente de doação individual, que eu não acho que não vai... Que funciona nos Estados Unidos. Você não cria isso assim, isso é uma questão da sociedade, tem que compreender ao longo do tempo, né? Então, o que me parece é que essa polarização tem a ver exatamente com um problema de falta de legitimidade do sistema político brasileiro diante dos olhos da população, né? E que nós temos que achar formas de acabar com isso, legitimar o sistema político, porque é necessário para a democracia. Ministro, o seu partido, PMDB, se mostra de maneira absolutamente dividida agora em relação ao seu comando. Havia divisão em relação a vários temas, o PMDB sempre foi um partido bastante heterogêneo, mas agora há uma divisão, uma contestação em relação ao comando de Michel Temer. O presidente do Senado, Renan Calheiros, se mostra disposto a disputar o comando ou diretamente ou apoiando um outro nome para a presidência do partido na convenção que vai se dar agora em março. O líder Leonardo Pisciani disse aqui que prega, obviamente, a unidade, mas que se houver disputa, a gratidão dele é com Renan Calheiros. E o senhor fica com quem, ministro?
Com a minha consciência. O partido... Fica com o Renan ou com o Michel? Eu quero dizer assim, primeiro dizer o seguinte, o PMDB é grande e relevante demais para não ter crise num momento de crise como esse. Não tem como um partido desse tamanho não sofrer as contradições da sociedade. Não tem como. E um presidente de partido e vice-presidente da República, nesse contexto, também sofre pressão desse conjunto de contradições. E aí depende do movimento dele ser maior ou menor, mais ou menos correto, para ser mais ou menos questionado. O fato é que o presidente Michel Temer fez um movimento em dezembro, muito forte, para destituir o Leonardo Pisciani da liderança do partido. A gente trabalhou para reconduzi-lo depois. Isso criou uma cisão no partido, né? Isso criou uma cisão no partido. Agora, uma disposição de todo mundo de trabalhar pela unidade. Nós queremos que venha a unidade. Agora, se não for possível a unidade, o partido vai necessariamente uma disputa muito dura. Eu tendo a seguir a bancada do Rio de Janeiro. Ministro, 2015 foi um ano político muito complicado, foi o seu primeiro ano de mandato e o senhor foi para o Executivo. Mas no Legislativo, o presidente Eduardo Cunha foi protagonista ao longo de todo o ano. Qual o futuro que o senhor projeta para ele em 2016? Nós estamos com 30 segundos para encerrar o programa, então o senhor tem que ser extremamente sucinto nesse momento. É uma pergunta difícil de responder. Para responder em 30 segundos. A gente espera que o presidente Eduardo Cunha prove a inocência dele, e para o bem da política brasileira. Do contrário, a justiça tem seus mecanismos e saberá fazer isso. Ministro Celso Pancera, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Obrigado. Obrigado, ministro. Obrigado também a você, Leandro Rezende, que esteve conosco nessa entrevista. E obrigado a todos de casa que nos acompanharam até agora. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.